Senador Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. E hoje falando não de Brasília, estou falando aqui de Santa Helena, na região oeste do Paraná, onde estou fazendo visita a alguns municípios. Agora, senador, a gente tem aqui alguns assuntos importantes, sempre temos assuntos importantes para debater com o senador Sérgio Souza, que está lá no Congresso Nacional, representando aqui o Estado do Paraná, acompanhando aqueles assuntos que são de interesse de todo. Hoje, inclusive, a gente estava falando aqui sobre a perspectiva do plantio de soja, da safra, da agricultura, e eu sei que tem um assunto que está em debate no Congresso Nacional, que é a questão da calamidade pública. O senador Sérgio Souza faz um apelo no plenário do Senado para aprovação de medida provisória que prevê crédito para setores produtivos de municípios em calamidade pública. Então são situações importantes que vai de encontro com a vontade do produtor rural, né, senador? Veja, nós temos alguns problemas. Hoje de manhã eu ouvi no jornal Bom Dia Brasil que o Nordeste vive a sua seca, a maior seca dos últimos 30 anos. Nós vimos recentemente que uma seca nos Estados Unidos impactou diretamente no custo das commodities soja e milho aqui do Brasil, né? E nós temos percebido que alguns municípios paranaenses têm sofrido com secas drásticas ou às vezes com problemas de chuvas, de geada, que vêm trazer a calamidade ou estado de emergência. Nesses municípios, o governo federal editou uma medida provisória e que foi agora transformada em lei, já foi sancionada, permitindo que o governo use dinheiros de um fundo próprio que tem para socorrer esses municípios, a população desses municípios, lógico, com recursos a juros muito mais baratos, ou a juros zeros, ou até mesmo subsidiados pelo governo federal. Agora, é importante a gente estar debatendo essa questão de agricultura. Essa questão da política nacional de irrigação é algo que pode dar certo, senador? Pode sim. Eu estou agora aqui em Santa Helena. Santa Helena é uma cidade, um município banhado pelo Lago do Itaipu. Veja se é admissível. Uma plantação morrendo de sede a pouco mais de 100 metros do Lago do Itaipu, enquanto do lado temos a maior quantidade de águas reservatório do mundo, que é o Lago do Itaipu. Então nós temos que sim criar um plano nacional de irrigação para trazer um pouco de estabilidade na produção agrícola do país, aumentar inclusive a produtividade. Ban Ki-moon disse na abertura da conferência sobre sustentabilidade, a Rio+20, no Rio de Janeiro, que o mundo tem que produzir 50% a mais de alimentos nos próximos 38 anos, ou seja, até 2050. E que o Brasil será responsável pela produção da metade desses alimentos necessários. E como que nós vamos fazer isso? Com a eficiência do aumento da produtividade, com um plano nacional de irrigação que vai garantir a esta propriedade e garantir uma estabilidade na produção. Os prejuízos causados pela seca no sul do país, Berimbau, nos últimos 2 anos, ultrapassam a casa dos 20 bilhões de dólares. Com a metade disso, a gente faz um plano nacional de irrigação. Olha, senador, quando a gente fala sobre agricultura, a gente lembra aqui do Código Florestal. E a semana passada a gente debatia sobre isso, depois passou lá no Congresso, o debate, chegaram a um acordo, houve algumas polêmicas. Dá para atualizar como é que está essa questão do Código Florestal, senador? Dá sim. Nós conseguimos votar na semana passada, semana retrasada, na verdade, né? Ou foi semana passada? Semana passada, né? Semana passada. Nós votamos a MP na comissão mista, né? A MP 571, que é a alteração feita pela presidente Dilma, e nós conseguimos alguns avanços para o produtor rural. É importante que se diga isso. Nós estamos hoje com o agricultor que tem até 15 módulos fiscais, uma obrigação de recomposição de matas ciliares de 15 metros. Antes era até 10 módulos fiscais. Acima de 10 módulos fiscais começava, e até 10 módulos era 20 metros, na verdade. Então, isso nós estamos falando também, Berimbau, em áreas consolidadas, onde não tem a mata ciliar. É a obrigação de recomposição. Também ficou 30 metros para Minas,
Então, alguns avanços houveram, sim, no final da aprovação dessa medida provisória. Agora está na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados deve votar esta semana deve votar hoje e amanhã essa medida provisória, e vai ao Senado, onde nós devemos votar na próxima semana, para que a presidente Dilma possa sancionar até o começo de outubro. Agora, senadora, um outro assunto aqui, todo mundo, quando está fazendo um debate, quando está discutindo assuntos sobre leis brasileiras, acaba dando opinião dizendo que as leis brasileiras são muito brandas, mas na hora que a gente vai realmente para o debate, aí o assunto gera muita polêmica, e a gente tem aí essa discussão da reforma do Código Penal. E quais as perspectivas que a gente tem? Olha, são muito boas, né? O Código Penal brasileiro é de 1940, sofreram sim alterações nesse período, principalmente em 84, 85, quando houve uma pequena reforma, mas agora a nossa intenção é fazer uma reforma profunda, principalmente colocando no Código novas regras de convívio em sociedade, como redes sociais, internet, criminalizando algumas coisas e descriminalizando outras, né? O Código está numa comissão especial no Senado Federal. Eu sou um dos membros dessa comissão especial para o Código Penal. Nós vamos fazer audiências públicas no Senado, 2 já foram feitas, 3 agora na próxima semana. Audiências externas também, e o Paraná será um dos estados escolhidos para essas audiências externas. E outros órgãos, entidades estão promovendo também audiências públicas para debater. A exemplo da Assembleia Legislativa, no dia de ontem, fez uma audiência pública pensando e debatendo o Código Penal brasileiro, e eu estive lá como representante e representando a comissão especial para a reforma do Código lá no Senado Federal. E tem questões assim, Berimbau, que precisam rever nesse anteprojeto que foi apresentado pelos juristas. Vou citar um caso para você, só para ilustrar a necessidade, não do texto atual, mas do texto que foi proposto por essa comissão de juristas. Tem um dispositivo, acho que é o 132, que diz assim: se você negar socorro a uma criança que estiver ali, vamos dizer, logo depois de um acidente, sofreu um atropelamento ou caiu num bueiro, tropeçou, se você negar socorro a essa criança, você terá uma pena de 1 a 6 meses. Aí lá na frente, 284, o dispositivo, ele diz assim: se você negar socorro a um animal, nas mesmas condições da criança, pena de 1 a 4 anos. Então tem uns absurdos. Você veja, se você vê um cachorrinho ser atropelado e uma criança ser atropelada, você tem que correr e socorrer o cachorro primeiro, porque se você não socorrer o cachorro, você pode ser preso 4 anos. Agora, se você não socorrer a criança, o máximo é 6 meses. Então tem alguns absurdos, nós precisamos corrigir, e será esse o meu papel, será esse o papel desta comissão no Senado Federal. Senador, eu queria agradecer mais uma vez a honra da entrevista, a sua participação, que é sempre muito importante, contribui aqui com a nossa programação, sempre com muitas informações. E eu encerro aqui, deixando os microfones à sua disposição. O senador tem alguma agenda voltada aqui para a região norte do Paraná? Olha, essa semana será intensa, eu tirei a semana para fazer campanha, porque como não tem esforço concentrado no Senado essa semana, e teremos a partir da semana que vem, eu fiquei ontem em Curitiba, vim para Cascavel, já fui a Materlândia, São Miguel do Iguaçu, fui também a Missal, a Itaipulândia, hoje estou em Santa Helena. Nós vamos percorrer 9 municípios nessa região hoje, terminando em Assis Chateaubriand. Amanhã vou para a região de Goiuerê, Campo Mourão, vou até Cianorte, vou chegar à noite aí na região, já lá em Londrina. Vou a São Paulo na quinta-feira, na sexta-feira estarei em Faxinal, no sábado estarei no Vale do Ivaí, mas no sábado também em Faxinal, e segunda-feira estarei de volta em Brasília. Essa será uma semana intensa, serão aí pelo menos uns 15 municípios que nós vamos percorrer dentro de 2 dias até amanhã, e mais uns 15 até o final da semana. Uns 30 municípios pelo menos. Essa semana nós vamos percorrer no Paraná, esse nosso Paraná querido, Paraná gigante. Senador, obrigado mais uma vez pela entrevista. Um abraço a todos.